Sejam todos muito bem-vindos! Estamos iniciando uma nova série, a série Vendas Visão Sistêmica. Vou falar para vocês sobre elementos da venda que talvez você esteja deixando passar aí no seu negócio. Então serão 7 lives, 7 dias seguidos, estamos começando hoje, quarta-feira. Então eu vou colocar aqui, o episódio de hoje eu vou ensinar para você uma estrutura de venda sem que você precise mudar nada do como você está fazendo aí hoje para vender. Então, uma estrutura sem você precisar mudar nada aí no que você já está fazendo. Você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir implementar o que eu vou te ensinar nas estratégias que você estiver usando. Então, para quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos. O que eu quero falar para vocês antes aqui? Essa semana eu vou trazer muitos elementos ligados à venda, ligados ao negócio. Empreender é um jogo de adultos. Se você não ativar essa postura, você está fora do jogo. O que evidencia que você tem um negócio é a venda. Então, ter fluidez na venda, quando você está fazendo um movimento para trazer mais clientes, isso quer dizer que você quer levar o seu propósito adiante. Então, a venda evidencia que eu tenho um negócio, ok? Lembrando que os nossos conteúdos, os episódios, né? Então, os episódios eles começam hoje, vão ser 7 episódios. Eles são conteúdos direto ao ponto, conteúdos de 15 a 30 minutos no máximo, para você poder pegar um bom insight. Lembra que pra gente um bom insight é o quê? Um bom insight é o nosso bom golfinho. Então, quando eu falar algo aqui, você entender que esse algo ele tá fazendo diferença aí pra você, você vai fazer essa anotação. Então, essa série, ela tem um enfoque em vendas, logo, sistemicamente, nós estamos olhando para a sua relação com o dinheiro. Quando a gente está falando de vendas, nós estamos olhando para a sua relação com o dinheiro. E a sua relação com o dinheiro, ela não começa aqui. A sua relação com o dinheiro, ela começa lá atrás. A sua questão com o dinheiro é uma questão sistêmica. E se você não tiver uma boa relação com o dinheiro, você não vai ter uma boa relação com a venda. Ou o dinheiro não vem, ou tem um momento que o dinheiro chega e o dinheiro vai embora. Então tem gente que começa a vender, vendeu para um cliente, vendeu para 2, vendeu para 3, vendeu para 10, vendeu para 100, e aí a fluidez para. Por que a fluidez do dinheiro para? Quando você faz dinheiro, você fica diferente de quem? E para eu fazer dinheiro, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a troca. Para eu fazer dinheiro, eu estou fazendo a venda. Eu tenho uma solução, meu cliente tem um problema. Aí aqui entre nós está acontecendo o quê? Está acontecendo uma troca. O cliente traz o dinheiro e você está entregando para ele o seu método. E hoje, como que você está olhando? Para quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo vocês chegarem aqui. Outro aviso importante, as lives não vão ficar gravadas. Essas não vão ficar gravadas, porque elas vão, parte desse conteúdo todo aqui, ele vai ficar guardadinho em um outro lugar para os alunos do nosso workshop. Então, a venda, o que evidencia que você tem um negócio é a venda. Para você vender, hoje você tem aí uma estratégia. Independente da estratégia que você utilize, eu trouxe para você aqui elementos para você poder usar dentro da sua estratégia que vão fazer você vender mais. Então você usa a estratégia tradicional, você vai lá e usa um script. Você faz uma abordagem no cliente, você faz perguntas de necessidades para ele, você faz uma apresentação do seu produto e você faz um fechamento. Normalmente é assim que a gente faz a venda, né? Quem conhece esse modelo tradicional? Esse modelo tradicional, eu abordo o cliente. Aí, ok, faço uma sondagem no cliente, se esse cliente tem potencial ou não. Da sondagem eu vou fazer uma abordagem nesse cliente. Eu vou levantar necessidades que esse cliente tem. Casado com essas necessidades, eu vou fazer para ele uma apresentação. Eu vou fazer para ele uma oferta. E aí depois eu vou explicar para ele como é que caminha o fechamento. Todo mundo aqui conhece essa estratégia tradicional. Eu vou trazer para vocês aqui elementos. Por que são elementos sistêmicos? Por que eu vou ter uma visão sistêmica? Porque você precisa se colocar na situação e você precisa colocar o cliente também nessa equação relacional da venda. Então, muita gente fala assim, eu fui lá e fiz uma panfletagem no meu Instagram. Então, você foi lá e fez uma oferta, né? Você colocou lá que você ia vender algum produto. E a gente não dá um sim, assim, para as pessoas, né, tão rápido. A gente precisa se relacionar com essas pessoas.
precisa fazer sentido para mim comprar de você. Então, por exemplo, eu sou mentora de negócios. Para você comprar de mim, você vai ver que tem coisas que a gente tem em comum ou que você gosta no meu jeito de falar que vai fazer você comprar de mim, não de outra pessoa. Então, quando a gente está escolhendo, nós estamos escolhendo por afinidade, nós estamos escolhendo porque você tem aquele problema. Às vezes você está escolhendo porque você já sabe que tem aquele problema, às vezes você não sabe que tem aquele problema ainda. Você está ainda se descobrindo dentro daquele problema, por isso que o conteúdo na rede social, ele está gerando consciência para o cliente. Então nós estamos trazendo mais consciência para o cliente. E todos esses elementos eu vou falar com vocês aqui ao longo da série, sempre trazendo o quê? A visão sistêmica, porque quando você parte muito para técnica, só para técnica, você acaba soltando o campo relacional e aí acaba não funcionando. Você tem outros problemas que estão em você mesmo, por exemplo, não conseguir ser constante. Ali, não consigo ser constante na rede social. Começa a fazer as coisas e para. Então há aqui em você o quê? Uma desconexão do propósito, do teu projeto, do teu produto. Você não está olhando para frente, você está olhando para trás. Então tudo isso vai impedir. Então para vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Eu vou colocar o tema aqui, ó, estrutura para vender. Eu vou chamar aqui, ó, estrutura... Ó, eu vou chamar de estrutura sistêmica para vender. Estrutura sistêmica para vender. Então, nós estamos, para quem está chegando agora, nós estamos no episódio 1 da série Vendas, Visão Sistêmica. Hoje eu vou falar, escrevi errado aqui, estrutura sistêmica para vender. Então, eu estou ensinando para vocês que hoje você está usando aquela estrutura tradicional. Você faz uma sondagem, você faz uma abordagem, você levanta necessidades, você faz uma apresentação do seu produto ou serviço e faz uma oferta. E fecha, ou não. Essa é a estrutura tradicional, que a gente aprendeu essa estrutura. Essa estrutura é para parar de ser usada ali? Não. A minha ideia aqui é colocar elementos para você poder usar melhor essa estrutura. A primeira coisa que você precisa ter aí, já anota. E lembrando que hoje vai ficar... Eu vou deixar mais 2 horas aqui, tá? Depois eu vou tirar. Então, para quem tá aqui hoje, vem ao vivo amanhã, 7h25, porque as lives não vão ficar gravadas. Elas vão ficar no máximo mais um pouquinho aqui, mas elas não vão ficar gravadas igual a gente deixou as da semana passada, que também estamos tirando todas do ar. Quando a gente trabalha dentro de uma estruturas tradicionais, a gente tem um jeito de resolver as coisas. Por que a visão sistêmica, por que o empreendedorismo sistêmico ele traz presentes para você? Porque nós vamos trabalhar contexto relacional. O como você se relaciona com as pessoas no presente é a marca da sua relação com as pessoas no passado. Se no seu passado tem reivindicações, se no seu passado tem mágoas, se no seu passado tem medo, se no seu passado tem raiva, se no seu passado tem vergonha, a vergonha, o ressentimento, a mágoa, as dores, as frustrações, tá tudo em você. Então, eu preciso ir trabalhando essa questão. O que tá emperrando em mim hoje para eu ter sucesso no meu negócio? Que eu tô repetindo um padrão comportamental que é das minhas dores do passado. A infância é uma estrada por onde todo adulto anda. A infância é uma estrada por onde todo adulto anda. Vamos escrever isso? A infância é uma estrada por onde todo adulto anda. Só que eu preciso andar com clareza dentro dessa história. Se eu sofri lá atrás e eu não tô dando um lugar para esse meu campo relacional do passado, para as histórias como eu vivi, eu tô repetindo isso no presente. Então eu fui uma criança muito tímida, muito acuada. Se eu não olhar para isso como uma história do passado e dar um lugar no meu coração para isso, eu vou ser esse adulto na rede social acuado, envergonhado. E isso vai ser a ruína do seu negócio.
Então, ao longo de toda a semana, nós vamos desmistificar muito dessas coisas, tá? Elas precisam vir à tona para que eu possa crescer nos meus projetos. Então, no tema de hoje é estrutura sistêmica para vender. Então, a gente tem o costume de usar só essa estrutura tradicional. Como que nós vamos usar essa estrutura sistêmica? Por que ela é sistêmica? Porque ela valoriza, prioriza as relações. Porque ela valoriza, ela prioriza as relações. Então, nós vamos trabalhar 3 elementos que você vai incluir no teu jeito de vender aí. E eu quero que você teste isso. Depois você vai me contar. A primeira coisa dessa estrutura sistêmica para vender é o seu produto. O quão conectado você está com o seu produto. Você precisa saber a história do seu produto de cabo a rabo. E dentro do teu produto tem coisas diferentes que você faz. Dentro do teu produto tem coisas diferentes que você faz de outras pessoas que vendem produtos parecidos com o seu. Então o teu produto ele tem transformação. O teu produto ele precisa ser sexy, como você apresenta esse produto ou o nome do produto. O teu produto precisa ter aceleradores. E o teu produto precisa ter assertividade. Então eu preciso ter transformação, ser sexy, ter assertividade, e eu preciso ter dentro do meu produto aceleradores. Porque o cliente ele está comprando o quê? Ele está comprando resposta, ele está comprando tempo, ele está comprando conexão. Então a primeira coisa é o teu produto. Por quê? Você precisa saber dentro da tua estrutura de vendas, você precisa dizer por que a pessoa comprar o seu produto e não o produto de outra pessoa. Então se você comprar o produto de uma mentora de negócios, você vai aprender estrutura, passo a passo. Quando você compra de uma mentora sistêmica para negócios, eu vou ajudar você também no campo relacional. Porque se você estiver usando estrutura no presente, ainda com dores da sua história do passado, principalmente da sua infância, você não tem força de liderança para as pessoas que você está vendendo. Então, o primeiro elemento é o seu produto. Qual é o problema que o seu produto resolve? Qual é a transformação que ele tem? Qual é o nível de assertividade que você tem quando você fala do seu produto? O quão sexy ele é para as pessoas? Então, empreendedorismo sistêmico, as dinâmicas ocultas por trás do seu resultado. Ficou sexy. O que a Lê fala? O que a Lê faz com esse produto dela? Então, eu preciso saber o que o meu produto resolve. Essa é a primeira coisa que precisa ter na estrutura. Primeira coisa que precisa ter na estrutura. A segunda coisa, você precisa ter uma narrativa técnica. Já vou contar para vocês o que é isso. Você precisa ter uma narrativa técnica. E o terceiro elemento é, você precisa ter um storytelling. Você precisa saber contar histórias. Você precisa saber contar histórias. Esses dias eu estava com um cliente e ele me disse assim, para mim, olha, eu estou numa sociedade nesse momento, essa sociedade não tá boa pra mim. Essa sociedade não tá boa pra mim. Porque eu penso de um jeito e quero que seja feita uma coisa e a minha sócia não. A minha sócia pensa de outro jeito e ela quer que as coisas sejam feitas de outra forma. E aí eu perguntei pra ele, o que você vai fazer com isso? Porque me parece que você tem um problema, me parece que você tem clareza sobre esse problema e me parece que tem um caminho de solução aí. Aí ele respondeu assim pra mim, eu vou ficar até o final do ano, porque eu prometi pra ela que ficaria até o final do ano. Aí eu disse, e qual a chance desse projeto dar certo, você pensando assim e ela pensando assado? Aí ele disse, mas eu sou homem de palavra, não furo com a minha palavra. Aí eu peguei e falei, ok. E o que mais? Por que mais você não furaria? Porque ela tá fazendo sozinha, ela não vai dar conta de fazer sozinha. Ela é uma pessoa que eu gosto muito. Ela já me ajudou num outro momento. Então eu vou ficar com ela assim mesmo. Era assim que ele tava contando pra mim esse processo da sociedade. Aí eu falei, tá.
E qual a chance que você acha que isso tem de dar certo? Ou qual o caminho de solução que você acredita que isso possa dar certo? Então ele olhava para os motivos que estavam fazendo ele ficar. Mas ele não estava olhando para os motivos que poderiam fazer com que esse ficar fosse mais leve. Porque para ele olhar para esses motivos que estão por trás disso, ele teria que olhar para a história dele, para a dor dele. Aí eu fiz a pergunta, né? Como era a relação dos seus pais quando você era criança e quantos irmãos você tem? Aí ele disse pra mim que ele só tinha irmãs. Que ele tinha 2 irmãs e que o pai dele tinha se separado da mãe dele bem cedo. Vocês estão conseguindo ver o lugar que ele entrou com a sócia? De onde vem esse lugar? O papai dele foi embora. Ele se transformou no quê? O homem da casa, muito jovem. Eu nem fiz perguntas mais a fundo, mas eu poderia ter perguntado quando isso aconteceu, tal, porque nós estamos numa parte do processo ainda. E aí ele conta essa história. Talvez ele até passe aqui pela live e ele vai saber que eu tô falando dele. E aí ele conta essa história, conta pra mim essa história. Então, essa promessa que ele tá fazendo no presente, ele não deveria fazer essa promessa no presente se isso não tivesse ficado enraizado nele, ao ponto dele querer sustentar uma sociedade no qual ele não tá tendo caminho de solução, que é sentar e colocar os pontos e falar assim, ó, com esses pontos a gente consegue seguir e com esses pontos a gente não consegue seguir, porque ele é a parte que quer ir embora, certo? Por que tem que ser? A gente tem que começar pelas condições dele, porque ele é a parte que quer ir embora. Então a promessa que ele deve ter feito lá atrás para essas mulheres da vida dele, ele tá fazendo agora. E ele pode estar arruinando um projeto e arruinando essa pessoa. Porque quando eu não digo para uma pessoa que o caminho por onde ela está indo pode não ser um bom fluxo para a sociedade, eu também não tô aberto, inclusive, para ouvir o que ela tem para me dizer. Porque ela deve ter coisas para dizer para ele também. Nunca tem uma parte só, é um equilíbrio. Aí ele se emocionou e ele falou, é isso aí. Aí eu falei, feche seus olhos e dentro de você diga pra ela, aviste ela aí na sua frente, imagine ela na sua frente e diga pra ela, eu não sou seu pai. Aí ele suspirou e falou. Aí eu falei, como se sente? Ele falou, mais leve e preparado para essa conversa difícil. Dentro do sistêmico a gente vai chamar isso de contratos claros. Então, quando você quer resolver coisas práticas, mas que elas não são práticas do presente, porque a solução é prática, eu combinei que ia ficar até o final do ano, eu vou ficar até o final do ano. Aí eu também fiz uma pergunta prática. Qual a chance que você acredita de que isso vai funcionar? Ele não estava preocupado com o negócio funcionar. Ele estava preocupado que aquela mulher não iria ficar sozinha. Aí logo em seguida ele quase chorou e ele falou assim pra mim, ela não teve a presença do pai. Aí eu disse, fecha os olhos de novo. Agora diga com mais essa informação agora dentro de você, eu não sou seu pai. Aí quando ele abriu os olhos eu falei, esse lugar não é seu. Quando você vai para um lugar que não é seu, você perde a força. Vocês pararam de olhar para o projeto e começaram a suprir um do outro uma dinâmica oculta do passado. Agora você tem mais uma filhinha e agora ela tem o papai. Isso não funciona. Isso será a ruína do seu negócio. Então esse mesmo negócio pode prosperar entre essas duas pessoas quando elas forem para o lugar delas. Quando elas olharem sistemicamente o que está impedindo da questão prática dar certo. 80% respeita quem você é e 20% a estratégia que você vai utilizar. Fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês o que eu contei, como eu vi e a intervenção através de uma conversa que eu fiz com ele? Fez sentido para vocês isso? Se vocês disserem que fez sentido para vocês, eu estou conseguindo contar para vocês a narrativa técnica. O que é a narrativa técnica? Quando eu consigo provar para as pessoas que aquilo funciona.
Fez sentido. Então, o que eu tô contando para vocês? Ó, dentro do meu método, do método da Alessandra, o método empreendedorismo sistêmico, ó, dentro do meu produto, dentro do meu método, eu sou uma caçadora de dinâmica oculta. A pessoa fala, não consigo ir, não consigo fazer dinheiro, não consigo vender, não consigo ficar na sociedade, não consigo fazer o planejamento. Quando eu faço dinheiro, meu dinheiro vai embora. Eu não consigo fazer gestão. Lê, eu não consigo para rede social. Eu não consigo ter frequência na rede social. Eu sou uma caçadora de dinâmica oculta. Eu sou uma mentora sistêmica. Então, o que eu caço? A barreira. Eu caço o conflito. Então, no meu método, no meu produto, eu tenho que fazer isso. Então, eu consigo fazer isso na rede social. Eu consigo escrever um post com isso. Eu consigo fazer uma live aqui pra vocês com isso. Eu consigo colocar nos stories. Por quê? Porque eu, Alessandra, sei o que tem no meu produto. Então, a primeira coisa que você precisa ter dentro de uma estrutura sistêmica é saber tudo o que tem no seu produto. Qual é a transformação do seu produto? O produto precisa ser sexy. As palavras que a gente usa, o jeito que a gente fala. Você precisa ser uma pessoa assertiva. Eu fui assertiva? Nisso que eu falei pra ele? Ele ganhou tempo? Ele ia ficar até o final do ano e ir embora. Ele ganhou tempo. Ele conversa com ela agora e eles ajustam. Ou eles se separam agora, ou eles continuam o negócio com outra postura. Então, tem o meu produto. Para eu provar o que tem no meu produto, eu fiz para vocês uma narrativa técnica. O que é técnica? Eu preciso contar a história, ó, narrativa técnica e o storytelling. A narrativa técnica é você provar que o teu método é bom. É você provar que o teu método funciona. O storytelling foi a história que eu contei. Na história tem 3 coisas. Anota aí, 3 coisas para você poder contar a história, para você contar o storytelling. Precisa ter o personagem. Quem quer o personagem? O meu cliente. Precisa ter um conflito. Eu contei pra vocês o conflito que ele trouxe pra mim. E eu preciso entrar na história. Tinha um personagem, o meu cliente, relatando a dor dele na sociedade. Teve um conflito. As coisas não estão funcionando. Ela não faz o que eu quero. Aí eu também contei pra ele, se você não faz o que ela quer, também tem alguma coisa, né? Porque a relação não tá boa. E aí eu entrei na história. Então eu tenho o personagem ou os personagens, eu tenho um conflito e eu tenho quando eu entro na história. Porque pra eu provar pra vocês a narrativa técnica, eu também preciso entrar na história, porque quem aqui ficou com vontade, Alê? Eu gostaria de passar por uma mentoria com você. Porque você viu alguma dor. E eu contei aqui pra você. Eu falei que você pode estar com dor sobre dinheiro, com dor sobre vendas. Eu falei pra você que você pode estar com dor sobre gestão. Eu falei que você pode estar com dor sobre o seu posicionamento na rede social. Porque o meu produto, ele trabalha a visão sistêmica dentro de todas essas áreas. Então eu tô sempre precisando vir pro meu lugar, sair desse lugar. E tem um monte de história da gente lá atrás, viu, gente? Não é só uma história, não. Então eu preciso ir soltando isso. Eu preciso ir soltando. Então, dentro da história, do storytelling, eu peguei a narrativa técnica, certo? O que é a narrativa técnica? A comprovação daquilo que funciona. Só que se eu ficar falando muito narrativa técnica aqui pra vocês, vocês vão falar, ai, professora, que negócio chato. Eu não quero aprender estratégia assim. Mas se eu conto dentro de uma história, você entrou comigo dentro da história. Você se viu nele, ou você se viu nela. Você se viu. Eu contei um conflito de sociedade, mas eu poderia ter contado pra você um conflito de posicionamento na rede social. E aí você viu. E aí você entrou na história. Então, esses 3 elementos, o que tem dentro do meu produto, você precisa começar a falar mais fora da rede social. Só que você não chega falando o que tem. Você precisa pegar aquilo que tem no teu produto, que é o que você resolve, achar as suas narrativas técnicas e levar a narrativa técnica através de histórias. Tia amada, que bom você aqui. E aí você conta isso dentro da história. Produto, narrativa. Então, o que é estrutura sistêmica? Produto, narrativa, storytelling. PNS. Estrutura PNS.
Produto, narrativa técnica, porque existe a narrativa emocional. Na narrativa emocional, eu poderia falar assim pra ele, olha só, narrativa técnica, eu consegui provar pra vocês o que estava acontecendo ali. E fez sentido pra vocês, sem vocês serem sistêmicos. Eu sou, mas eu tô conseguindo fazer você ver. Na narrativa emocional, eu ia falar assim, não, você tem que ser um cara mais paciente, vocês precisam conversar, olha que oportunidade, vocês estão tendo a oportunidade de um projeto. A narrativa emocional, ela é motivacional. A narrativa técnica, ela é assertiva. Porque é um dos pilares, inclusive, que está lá no produto. Então, assim, o que você vai treinar? Você vai treinar, trabalhar a narrativa técnica, trabalhar o storytelling, e eu fui colocando para você os pontinhos do que tem. E você, o que você precisa buscar no seu produto. É isso que você vai treinar. Hoje, deixa escrito aí, deixa pontuado. Então, assim, ó, o conteúdo de hoje é esse. Nós estamos no episódio 1 de 7 episódios, para quem chegou depois. O conteúdo começa às 7h25 da manhã, são de 15 a 30 minutos. Nós vamos ter 7 conteúdos. Quem topar, amanhã eu vou colocar o link para você participar comigo de um workshop pelo Zoom. Nós vamos ter um workshop pelo Zoom, o workshop Vendas e Visão Sistêmica. Aí depois você vai poder ficar com essas aulas aqui também, tá? Eu vou deixar as aulas só mais 2 horas. Eu vou deixar sempre assim, mais 1 hora, porque tem gente que precisa assistir a segunda vez para copiar o método, tá? Então, para quem chegou depois, daqui 1 hora esse conteúdo vai sair daqui. Se você quiser pegar esses 3 elementos que eu ensinei para vocês da estrutura sistêmica para vender, que nós falamos sobre produto, narrativa e storytelling, né? Como que sistemicamente eu trabalho isso, vai ficar gravado só mais 1 hora. Todos os episódios, eles vão ficar ali só 30 minutos, 1 horinha, porque parte de vocês chega um pouquinho depois para vocês pegarem. A partir de amanhã, vocês vão poder comprar o workshop Vendas e Visão Sistêmica. Vai ser pelo Zoom 4 horas. Eu e você, nós vamos passar por todos esses elementos e nós vamos fazer exercício sistêmico lá dentro, tá? A gente vai colocar o link aqui amanhã. Ele vai ser R$ 97,00, isso mesmo. Nossa, mas os workshops não eram 497? Esse vai ser 97. Então você fica atento aí pra você não perder a chance da gente poder fazer esse workshop. Amanhã eu passo informações do workshop pra vocês, tá? Essa semana nós estamos na série Vendas, Visão Sistêmica. Ale, eu vou querer pegar esses elementos e vou querer aprofundar, vou querer estar mais pertinho de você. Então não é 15 minutos, vai ficar comigo 4 horas pelo Zoom. Então vocês vão lá pro workshop. O workshop vai ser ao vivo e não vai ter gravação. Então esteja aqui amanhã e se você puder, por gentileza, convide mais pessoas para estar aqui com a gente. 23 pessoas, vamos ver se a gente bate essas lives trazendo até 100 pessoas pra gente poder fazer esse movimento, tá? Então, não ficar gravado, vai ficar mais 1 horinha pra você poder assistir o conteúdo de novo. É 20 minutos, ó, 4 minutos eu tô aqui só contextualizando. Então, é um conteúdo de 20 minutos direto ao ponto. Não, 20 minutos deu agora, né? 20 minutos direto ao ponto pra você poder trabalhar. Qual dia será o workshop e horário? Lu, eu passo pra vocês amanhã, tudo certinho, tá? É isso que a gente tá fechando hoje, pra vocês poderem, pra deixar num bom dia, num bom momento, pra todo mundo poder participar. Vai ser ao vivo, sem gravação. É isso, esse foi o conteúdo do nosso primeiro episódio da série Vendas, Visão Sistêmica e vejo vocês amanhã às 7h25.